Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, dia 30 de maio. E você confere a partir de agora os destaques do JT1 de hoje. Madrugada mais gelada do ano no Vale do Ribeira. Fez muito frio. Teve termômetro marcando 2 graus. Dione Aguiar, bom dia. Bom dia, Luciana Moledas. A onda de frio chegou com tudo por aqui, fez as temperaturas caírem bastante e provocou geada em algumas cidades. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações sobre essas temperaturas mais baixas que fizeram o pessoal tirar o casaco e se aquecer bastante essa madrugada. Até já! Até já, Dione. Na Baixada Santista também fez frio, principalmente nas cidades do litoral sul. Mozart Dias, bom dia. Bom dia, Luciana, bom dia para todo mundo. Pessoal buscando sol, viu? É assim que Itanhaém o pessoal está se aquecendo. Já já a gente vai trazer as informações sobre a noite fria de Itanhaém. É com você. Até já, Mozart. Vamos falar também de uma operação da Polícia Civil que está sendo realizada na Praia Grande. Marcela Damori, bom dia. Oi, Luciana, bom dia. Essa foi a Operação Cerco Fechado, em que a Polícia Civil prendeu 4 suspeitos de cometerem roubos aqui na cidade de Praia Grande. A gente volta daqui a pouquinho com mais detalhes sobre essa operação. Até já, Marcela. E também tem informação sobre o imposto de renda. Agora faltam poucas horas para o fim do prazo da entrega da declaração. Vanessa Medeiros, bom dia. Bom dia, Luciana. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. E aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, 85 mil pessoas ainda não acertaram as contas com o Leão. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso e sobre as consequências para quem não entregar a declaração. Já, já. Até já, Vanessa. E hora do almoço. Que tal um pão de cará, mas com recheios diferentes? É o segundo festival Sanducará. Yasmin Braga, bem servida novamente, bom dia. Oi, Lu, muito bom dia para você, para quem está acompanhando aqui o JT1. Pois é, horário do almoço, bateu aquela fome, por que não experimentar um sanduíche diferente com pão de cará? Já já eu vou trazer todos os detalhes sobre essas delícias. Até daqui a pouco, Yasmin, e tem, claro, as dicas do Partiu Fim de Semana. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no JT1. Tivemos a madrugada mais fria do ano em algumas cidades do Vale do Ribeira. Em Apiaí, por exemplo, fez 2 graus e Barra do Turvo também fez muito frio. E é por lá que está a Dione Aguiar para trazer todos os detalhes para a gente. Mas, Dione, foi uma madrugada muito fria em várias cidades do Vale do Ribeira. Agora a gente percebe um solzinho, as temperaturas mais amenas, mas olha, de noite, de madrugada, a turma sentiu frio, não é mesmo? Oi, Luciana, muito bom dia para você, para todo mundo da Baixada Santista e do Vale do Ribeira que acompanha a gente aqui no JT1. Olha, você disse bem, viu? Agora as temperaturas estão mais amenas, tá um ventinho ainda, se é que eu posso descrever como eu tô me sentindo. Uma temperatura mais amena a gente tá vendo, né? Tá sentindo o solzinho, mas esse sol por aqui, viu, Luciana, saiu depois das 9 da manhã. A madrugada foi realmente gelada. Segundo os moradores da cidade, foi a madrugada mais gelada que se teve esse ano por aqui. Barra do Turvo é a segunda cidade que enfrentou, que sentiu maior o frio no estado. Foi a segunda cidade mais fria do estado. A gente recebeu vídeos, inclusive, de moradores que mostram aí a quanto chegou a temperatura, para a gente ter uma ideia, né? Barra do Turvo teve 3,7 graus. Essa temperatura foi registrada por uma moradora, a Dona Maria, que mora lá no bairro Bela Vista, é uma criadora de búfalos. Ela saiu cedinho, por volta de 6 da manhã, para fazer os serviços, as tarefas, né, na propriedade, e conseguiu fazer esse vídeo registrando a geada. Sim, por aqui geou muito também. Barra do Turvo é uma cidade que concentra
3.000 a 4.000 habitantes no centro da cidade, mas a metade da população quase mora na zona rural. E na zona rural tem a questão territorial, geograficamente ela é mais alta do que no centro da cidade, então por isso o frio, as pessoas sentem mais o frio nessa região da zona rural. A cidade aqui, claro, é na divisa com o Paraná, né? Então uma cidade um pouquinho mais gelada. O sol por aqui apareceu depois das 9 da manhã. Outros bairros como Paraíso, Rio Vermelho, Rio Pardinho, que são também da zona rural, também sentiram, os moradores de lá também sentiram bastante o frio. Principalmente o pessoal que sai para trabalhar logo cedo, né? Mas não foi só Barra do Turvo que pôde sentir essas temperaturas mais geladas. Como você disse, na cidade de Apiaí também teve temperaturas mais baixas. O Emerson Salles de Lima, um morador de lá, acabou registrando imagens para a gente desse dia mais gelado também. Por lá teve 2 graus. Para a gente ter uma ideia, as imagens registradas pelo Emerson são do bairro Mafalda, que fica a 13 quilômetros do centro da cidade. Pessoal registrando frio, tirando o cobertor, né, do guarda-roupa e, claro, se protegendo, porque isso provavelmente, né, essa frente fria que o pessoal estava esperando aí, veio com tudo e provavelmente hoje ainda vai ter um dia um pouquinho mais gelado, apesar do sol por aqui. Luciana. Obrigada, Dione, por todas as informações. Registro também registrou 6 graus durante a madrugada e ó que a cidade nem fica tão pertinho do Paraná. Fez bastante frio mesmo, mas a tendência é melhorar um pouquinho. A gente espera. Obrigada, Dione. E olha, na Baixada Santista não foi diferente. Por aqui, o frio foi mais intenso nas cidades mais ao sul. É claro que não se compara o frio que teve o Vale do Ribeira, mas Itanhaém, que é onde está o Moser Dias, já era previsto um friozinho aí de 9 graus. Foi pertinho disso, não é, Moser? Bom dia. Bom dia, Luciana. Bom dia para todo mundo. Ficou bem pertinho, né? Ficou nos 10 graus. Então, essa é a mínima e a máxima 19. Então, Itanhaém, Peruíbe e também Mongaguá vão ficar nessa média aí, de acordo com a Defesa Civil, de 10 graus de mínima. Só que é uma mínima muito mínima aqui para a região, né? 10 graus já é um frio considerável, a primeira onda de frio no ano, né? E agora pegou no finalzinho de maio. E o jeito é se manter aquecido. Quem está andando no sol está agradecendo, quer ficar no sol mesmo, que é o meu caso aqui, mas quem está na sombra está reclamando, porque o ventinho bate e está vindo um ventinho bem frio pro pessoal, e aí está todo mundo reclamando. Quem acordou cedo sofreu, quem teve que vir para rua teve que colocar bastante camisa, tinha gente até com cobertor aqui na rua, viu, Luciana? Só para você ter uma noção em relação ao frio. Então tem que se manter hidratado, evitar aglomeração, uma alimentação equilibrada e ainda, depois da alimentação equilibrada, tem sim, de acordo com os especialistas, fazer atividade física para manter o sistema imunológico em dia, para não pegar uma gripe agora nesse frio. Bom, a gente conversou um pouco mais cedo com o tenente da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Maxwell Souza, e ele deu algumas dicas em relação aos cuidados que devem ser tomados e ainda a previsão para os próximos dias. Vamos ver. Olha, todo esse frio exige cuidados redobrados por parte da população. Crianças e idosos precisam ser muito bem cuidados. Redobre a atenção e mantenha-os bem agasalhados. Os animais domésticos também precisam de uma atenção especial. Coloque-os em um local protegido desse frio. À noite dessa sexta para sábado, as temperaturas já tendem a subir um pouquinho mais, mas o frio ainda vai permanecer. No domingo, continuamos com frio, mas temperaturas em elevação. Porém, os meteorologistas nos indicam que o litoral vai ter uma passagem de uma nova frente fria. Será rápida, mas vai manter as temperaturas um pouco mais baixas ainda pelo início da semana que vem. Aí, a partir de terça-feira, as temperaturas começam a subir novamente e a gente entra numa situação de normalidade climática para o período do outono. Um outono, então, com temperaturas de inverno nesses últimos dias aí do mês de maio e como, né, o porta-voz da Defesa Civil disse,
As temperaturas vão subir um pouquinho, como a gente acompanha imagens ao vivo, e vão ser dias aí de tempo firme, pelo menos durante o final de semana. Vai ter uma passagem de uma nova frente fria, vai poder trazer instabilidade, mas os termômetros não vão cair tanto quanto essa madrugada fria. Praticamente todas as cidades do estado de São Paulo registraram aí a madrugada mais fria do ano. Mas olha só, além disso, mar bastante agitado, gente. Imagens para você da Praia Grande, você acompanha, mar muito agitado, tem previsão de ressaca. A gente tem imagens de Itanhaém também, onde está o Mozart Dias. Olha só como a maré tá alta, mar bastante agitado, então realmente até um risco aí para quem faz atividade física, para quem pratica esportes, né, náuticos, ou para quem quer sair de barco, tem que ter atenção, porque tem alerta também da Defesa Civil para essa possibilidade de ressaca. Mas o céu tá azul, o sol tá brilhando, mas isso não é o suficiente para elevar tanto as temperaturas, pelo menos hoje. Aqui no telão a gente acompanha, né, a previsão para hoje e também para os próximos dias. Então, máxima para sexta-feira de 20 graus. Amanhã vai ser bem parecido, né? Então, mínima de 15 na maior parte das cidades da Baixada Santista, máxima de 21 nas cidades mais ao sul, como Itanhaém, ainda faz um pouquinho mais de frio. Para domingo já começa aí a passagem de uma nova frente fria, trazendo instabilidade e possibilidade de chuva. Mas, ó, até pelo menos terça-feira a gente continua aí com um tempo, com as temperaturas mais baixas. A gente tem imagens também do Vale do Ribeira para mostrar para você, imagens de Barra do Turvo, onde fez 3,7 graus de madrugada, bastante frio. Mas o céu azul continua por lá, previsão de tempo firme. Esse solzinho vai dar uma aquecida à tarde nas temperaturas, mas elas não passam dos 20 graus. Olhando aqui para o telão, a gente vê os próximos dias que a situação também vai ficar parecida pelo Vale do Ribeira. As temperaturas não devem subir tanto, pelo menos no final de semana. Para sábado, máxima de 20, domingo, máxima de 23. A frente fria por lá chega por volta de terça-feira trazendo chuva, mas os termômetros vão subir um pouco. Então, previsão de tempo firme, mas o frio continua. E desde a madrugada de hoje, a polícia de Praia Grande realiza uma operação, a Operação Cerco Fechado, que é de combate ao crime de roubo na cidade. E a Marcela Damore está acompanhando essa operação desde cedo e vai trazer mais informações para a gente. Já tem um balanço, Marcela, de quantas pessoas foram presas durante a operação de hoje? Bom dia. Sim, Luciana, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no JT1. 4 homens foram presos suspeitos de praticarem uma série de roubos aqui na cidade de Praia Grande, principalmente a comerciantes e pedestres. 3 deles foram presos ali na região da Curva do S, todos estavam em casa e um já estava preso por um outro crime. Além das prisões, a polícia apreendeu também celulares, chave micha e placas de moto. De acordo com o delegado, esse grupo ele tinha um jeito bem característico de agir. Eles andavam sempre em bandos de bicicleta, sempre armados e agiam com muita violência com as vítimas, né? Então eles levavam aí alianças, correntinhas, celulares e além disso obrigavam as vítimas a abrirem os aplicativos de banco para que eles pudessem fazer transferências. E um desses casos, eles chegaram a enviar mensagens a um familiar de uma das vítimas, se passando pela pessoa pedindo transferências via Pix. A polícia identificou pelo menos 5 roubos cometidos entre março e abril em que esses 4 homens estejam envolvidos e acreditam que eles possam estar envolvidos em alguns outros crimes parecidos com esses. Além disso, nas redes sociais eles tiravam fotos ostentando armas de fogo e também os objetos roubados nesses crimes. E foi justamente esses materiais, juntamente com as imagens de câmeras de monitoramento e, claro, as denúncias, né, das vítimas, justamente todos esses materiais que ajudaram nessa investigação. Essa operação ela foi batizada de Cerco Fechado, né, justamente porque a Polícia Civil vem aí reforçando o seu efetivo, reforçando o seu trabalho nesse sentido para coibir esse tipo de crime aqui na cidade de Praia Grande, crime que tem sido tão recorrente, né? Então 20 policiais participaram dessa operação que começou aí bem cedo, antes do amanhecer, e agora esses 4 homens estão presos temporariamente, estão à disposição da Justiça e podem responder pelos crimes de roubo e de associação criminosa também. Volto com você, Luciana. Obrigada, Marcela, por todas as informações. E olha essa história de Bertioga. Um homem conseguiu escapar da polícia mesmo algemado. Foi durante um flagrante de tráfico de drogas no bairro Maitinga. Uma denúncia anônima levou a polícia ao local. O dono da casa abriu a porta para os PMs. Ele mesmo abriu
falou que tinha mais uma pessoa, um amigo dele, e que se tivesse alguma coisa seria desse amigo dele a droga. E aí quando foi até o quarto foi localizado o indivíduo e mais a droga. E o que o indivíduo estava fazendo com a droga ali no momento? No primeiro momento ele falou que, só falou, né, que estava errado mesmo, que era dele, que parte da droga também já tinha sido levado. Para onde? São José dos Campos. Um flagrante que configura tráfico. Os policiais apreenderam cerca de 2 quilos de drogas, entre eles um pé de maconha. Enquanto os PMs registravam a ocorrência, o suspeito, mesmo algemado, conseguiu escapar por um beco e entrou numa área de mata. Quando foi conduzido para a viatura, ele decidiu fugir, correr e fugir, conseguiu correr para a mata e fugir do cerco policial. Todo preso ele só pensa uma coisa, em fugir. Até o pensamento dele. Ele não queria ser preso novamente. O helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoou a região. O suspeito não foi encontrado até o momento. O dono da casa, que estava acompanhado de um advogado, prestou depoimento como testemunha e foi liberado. Ele mora nessa residência com o filho dele também, menor de idade, inclusive amanhã é o aniversário do filho dele. Ele se assustou com todo o ocorrido. Quando a polícia militar chegou na residência, o meu cliente, ele franqueou a entrada, ele autorizou a entrada, ele não ofereceu nenhuma resistência e ele não sabia da existência dessa droga que estava na residência, não sabia. Ele foi qualificado, vai responder por isso e provavelmente a investigação vai apontar qual é a participação dele. E faltam apenas algumas horas para acertar as contas com a Receita Federal e essa reta final exige atenção redobrada para evitar erros, multas ou ainda aquele risco de cair na malha fina. E a Vanessa Medeiros vai trazer toda a situação desses atrasadinhos da nossa região. Boa tarde, Vanessa. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, a expectativa da Receita Federal é receber aí um pouco mais de 632 mil declarações na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Desse total, cerca de 84 mil pessoas ainda não entregaram a declaração. A gente acabou de receber uma nova atualização aqui e é sobre isso que eu vou conversar agora com o senhor Valmir, que é delegado da Receita Federal. Qual a orientação que o senhor dá para quem deixou para o último dia, senhor Valmir? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, Luciana, boa tarde a todos que nos acompanham. A nossa orientação é que comece a preencher a declaração agora. Entre no site da Receita Federal, gov.br/Receita Federal e comece a preencher a sua declaração. O contribuinte pode preencher de forma online no próprio site, ele pode baixar o programa para um computador, lembrando sempre que o melhor caminho é utilizar a declaração pré-preenchida. Ele pode também, pelo celular, baixar o aplicativo Receita Federal. Dentro do aplicativo tem lá o Meu Imposto de Renda e por ali também ele consegue preencher e entregar a declaração de uma forma muito simples e rápida. Se faltar alguma documentação, tiver alguma dúvida, a orientação é para entregar assim mesmo? Nós não orientamos que faça isso. Hoje em dia é muito fácil você conseguir informações, informe de rendimentos, pagamentos de plano de saúde, dados com instituições financeiras, saldos, rendimentos. Então, com algum acesso à internet, um aplicativo, você consegue de forma muito rápida essas informações e coloca na sua declaração. O problema de preencher de qualquer jeito é que você pode se prejudicar, porque hoje é o último dia para você definir qual modelo de tributação que você vai utilizar para entregar a sua declaração. Ou você faz pelo modelo completo, se utilizando das deduções legais, ou você faz pelo modelo simplificado. A partir de segunda-feira, você não consegue mais mudar o modelo para retificar a declaração. Então, a nossa orientação é, novamente, baixe a declaração pré-preenchida, confira os dados e as informações que estão faltando, corra para conseguir de alguma forma fazer essa declaração da forma mais correta possível. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos. Quem não entregar, o que acontece? Primeiro, fica sujeito à multa. Essa multa é de 1% sobre o valor do imposto devido, sendo que tem um valor mínimo de R$ 165, e essa multa pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Além disso, o CPF vai ficar pendente de regularização, ou seja, vai ficar numa situação irregular. Isso pode trazer uma série de transtornos para o contribuinte, porque diversos órgãos se utilizam
da base de dados do cadastro do CPF para fazer consultas. Então, um benefício na Previdência Social, um financiamento, fazer um concurso, tirar passaporte, tudo isso daí pode ficar comprometido se o CPF não tiver em condição regular. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Uma última informação, Luciana, hoje também é a data para quem tem imposto a pagar, o prazo limite. E também, hoje já foi debitado, já foi creditado, na verdade, nas contas dos contribuintes que têm restituição a receber. O primeiro lote já foi creditado hoje. É com você. Obrigada, Vanessa, por todas as informações. E continuam as investigações sobre o atropelamento que matou um idoso de 81 anos. Esse é o nosso assunto do próximo bloco. A gente volta já. Estamos de volta com os destaques do G1 Santos, que a Mariane Rossi já está com a gente. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no JT1. E a gente começa falando de vacinação, Lu, porque em frente ao mercado de peixes de Santos, apenas hoje, tá fim de semana, né? Aquela oportunidade, já vai fazer as compras para o almoço de sábado e domingo e já sai vacinado. Já toque hoje. Extra de vacinação, né, é disponível para qualquer pessoa a partir de 6 meses. Então todo mundo pode tomar e é uma vacina trivalente, protege contra 3 vírus influenza. Então todo mundo se vacinando porque a gente consegue então prevenir aquela forma mais grave da doença. A gente sabe que tem muita gente já ficando gripada. Agora vamos para um outro destaque, né, da história do sino que a gente tem acompanhado, aquele maior sino do mundo que passou pelo Porto de Santos. Tem uma história bem curiosa, né, Mari, no G1? Verdade. O Vox Patris, né, como é chamado esse sino, ele saiu aqui do Porto de Santos e está indo em peregrinação pelo Brasil até chegar em Trindade, Goiás. E o motorista do caminhão que leva esse sino conversou com a gente. Ele contou que ele sofreu um acidente aqui no Porto mesmo, né? Ele sofreu uma queda durante a preparação do caminhão para o transporte do sino. Ele está bem e contou como está sendo essa experiência, né, de transportar esse sino, Lu, porque esse sino tem 55 toneladas, é muito grande, né? E ele é super significativo, assim, para a comunidade católica e religiosa. Então, todos os detalhes no G1 Santos. Obrigada, Mari. Ótimo final de semana. Para todos nós, viu? Tchau, tchau, gente. Agora a gente volta com outros assuntos policiais. O homem que atropelou e matou um idoso de 81 anos em Guarujá ainda não foi localizado. A polícia já identificou o dono do veículo, que já tem inclusive passagem por outros crimes. O acidente foi ontem na rodovia Cônego Domênico Rangoni. A vítima é um senhor de 81 anos. Ele atravessava a rodovia Cônego Domênico Rangoni na altura da prefeitura quando foi atropelado, por volta das 5 da manhã desta quinta-feira. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro e o idoso morreu no local. O veículo foi encontrado instantes depois na rua Manuel Rodrigues Troncoso, na Vila Lígia. Nas imagens, é possível ver como ficou a frente do carro com o impacto da batida. É um caso que nos chama muita atenção, é um caso que toca a gente, toca como ser humano, porque afinal de contas alguém foi atropelado, alguém perdeu a vida. E todos nós, não só como cidadãos, mas também como motoristas, a gente tem obrigações legais e, acima de tudo, a gente tem obrigação moral. É uma vida, tem uma família que estava esperando ele voltar para casa ou alguém que gosta dele. Tem que dar satisfação. Você cometeu um ato, você estando certo ou não na condução de um veículo, a gente é obrigado a parar, a prestar socorro se você não detém conhecimento. Telefona, pede ajuda, pede socorro para alguém te auxiliar, porque ele tem uma vida que pode ser salva. A polícia tenta agora localizar o motorista que já foi identificado. O homem de 36 anos tem passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. Segundo a nossa apuração, no momento do atropelamento, havia uma garrafa de uísque quase vazia dentro do carro. Com isso, esse tipo de atitude acaba demonstrando que ele tem alguma coisa a dever. Porque se você nada deve, se você nada teme, se apresenta à autoridade. Ele fugindo, demonstra primeiro que ele está sendo orientado, só que no caso dele ele está sendo mal orientado, caso ele tenha recebido alguma orientação técnica, de algum rábula, enfim. Ele, com isso, indica que é
um mau condutor de veículo, indica com isso que ele não conhece das obrigações legais dele. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, além de omissão de socorro. Durante todo o dia, parentes da vítima não tinham procurado a delegacia sede do Guarujá. A gente vai somar todas as penas de um com os outros 2 crimes que são correlatos, no mínimo 3 anos de cadeia. E antes, poderia ser que ele nenhuma pena sofresse, mas agora as autoridades, e no caso a polícia, já passa a trabalhar com indícios de que ele tenha cometido algum outro ato muito mais grave, como provavelmente embriagado. E segue sendo investigado o caso do homem que foi agredido por 3 policiais militares na madrugada da última segunda-feira em Santos. De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada após o rapaz causar um tumulto ao tentar entrar em um bar de chinelos. Versão que foi contestada pela defesa da vítima. A confusão aconteceu na madrugada do dia 26 de maio, do lado de fora de um bar no bairro do Macuco. Um vídeo mostra policiais militares agredindo um homem. Ele levou um soco no rosto. Outros 2 agentes se aproximam para segurá-lo e continuaram com as agressões no meio da rua. O advogado que representa o homem que foi agredido conta o que aconteceu naquela noite. Pelo que nós apuramos, ele foi conduzido por alguns agentes da casa, eu digo seguranças do estabelecimento. Ele tem lapsos de memória. Ele sofreu golpes violentos na cabeça e não se recorda de muita coisa. Inclusive foi hospitalizado, possui lesões, foi feito o exame de corpo de delito que certamente atestará essas lesões que ainda estão no corpo dele. E então ele tem, com esses lapsos, nós não temos a segurança de afirmar que tal fato aconteceu de tal maneira. Nós não sabemos se ele saiu dali, se ele voltou, ele também não se recorda. Então precisamos que a casa apresente as imagens para que a gente tenha ali certeza dos eventos, como aconteceram, se a narrativa do boletim de ocorrência está ok. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz de 24 anos tentou entrar no bar, mas foi barrado na porta porque estava de chinelo, que é um item proibido no local, de acordo com as redes sociais do bar. De acordo com o BO, o homem ainda teria ofendido uma segurança que fica na porta do bar, fato que o advogado não confirma. O homem sofreu uma lesão na boca e no maxilar. Teve ferimentos no pulso, nas pernas e no ombro. Foi encaminhado à unidade de pronto atendimento da Zona Leste. Depois, ele foi conduzido à delegacia pelos policiais e foi liberado. Agora, o advogado espera o término das investigações da polícia para tomar as medidas cabíveis. Existem peças de boletim de ocorrência, o corpo de delito que foi requerido, não só de Marcos, mas também como da funcionária do bar, que alega que foi agredida por ele. E testemunhas declararam, nós precisamos inteirar dos depoimentos dessas pessoas, e a partir disso, responder aos questionamentos que vão ser formulados pela autoridade policial, com o término das investigações, adotar as devidas providências cabíveis. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a PM analisa as imagens e vai adotar devidas providências caso seja constatada qualquer irregularidade. Foi ressaltado que a instituição não tolera desvios de conduta e pune com rigor os agentes que não obedecem aos protocolos da corporação. E no próximo bloco tem o Festival Sambucará, com vários recheios diferentes para o nosso pãozinho tão tradicional na Baixada Santista. A gente volta já. Ele é tão saboroso e tradicional que virou patrimônio cultural de Santos. E é tão importante agora que ele virou até uma estrela de um festival gastronômico só dele. A gente está falando do pão de cará, que a gente está acostumado a comer ali no café da manhã ou no café da tarde, com uma manteiguinha, mas que agora ganhou tantas combinações que a Yasmin Braga vai trazer para a gente. É sucesso nas padarias, né, Yasmin? E cada uma tem um lanche diferente, mas com o mesmo pãozinho de cará. Boa tarde.
Oi, Lu, boa tarde para você, para quem chegou agora aqui no JT1, é isso mesmo, cada uma das 28 padarias que estão participando então desse festival trouxeram uma receita autoral. Por exemplo, a gente está aqui numa padaria do Canal 1 e a ideia do dono foi trazer, olha só, um lanche diferente que a gente pode até encaixar no almoço, não dá não? Olha só, não dá água na boca? É um lanche que tem frango empanado, cebola empanada, tem rúcula, tem também tomate seco e um creme de ricota para dar uma cremosidade. Tudo isso no pão de cará, que é a estrela desse festival. Todos os sanduíches levam, então, o tradicional pão de cará, que, como você disse, né, Luciana, é patrimônio imaterial e cultural. Sobre isso, vamos conversar primeiro com o Rodrigo, que está aqui do meu lado, ele que foi o criador, então, dessa ideia, desse sanduíche específico. Rodrigo, conta pra gente um pouquinho, né? Você é dono da padaria. Como é que veio essa ideia de montar realmente um lanche como esse, que é uma verdadeira refeição completa, né? Sim, a nossa ideia aqui no início foi colocar algo simples, que caia no gosto de todo mundo, um frango, uma cebola e uma linha light também, para não deixar algo muito pesado assim também, pelo tamanho que ele é, né? E diz uma coisa, para vocês da padaria é positivo também, porque acaba atraindo a curiosidade do público. Sim, é muito bacana porque a gente acaba trazendo aí novas opções para o pessoal e quem sabe aí, caindo no gosto que o pessoal já vem pedindo, fique no nosso cardápio também. É só uma boa dica, né? Bom, o festival ele segue até o dia 22 de junho, viu, Luciana? Para quem quiser experimentar, são 28 opções, né? Em 5 cidades aqui da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira. Sobre isso a gente vai conversar com o Diego, que é organizador, então, desse festival, que já está na 2ª edição. Diego, conta pra gente como é que veio essa ideia de fazer um festival como esse em homenagem ao nosso tradicional pão de cará. Boa tarde, Yasmin. Então, o Sanducará é um evento do Sinaspan, que é o Sindicato da Indústria da Panificação da Baixada e do Vale do Ribeira. Já é a 2ª edição. Ano passado nós tivemos 13 panificadoras participantes. Esse ano mais que dobramos, o número são 28, como você colocou, em 5 cidades. Então temos cidades na Baixada Santista e temos o Vale do Ribeira também participando dessa edição. E a ideia é justamente essa, pegar o pão de cará, que já é um patrimônio nosso, santista, e jogar o holofote, jogar a luz para ele, mas com versatilidade, né? Tirar o pão de cará só da manteiga e do requeijão que a gente já conhecia. E por que você acha que está fazendo tanto sucesso? Na verdade, o pão de cará já é sucesso, né? Marca registrada do café da manhã de todo Santista. É isso, o pão de cará já é um queridinho santista, é um queridinho da região, né? Chegou até na capital. E aí trazer para ele 28 possibilidades de recheio. Então a gente tem opção com proteína, com salada, com queijos diversos, com polvo, com salmão, com frango, com cupim, tem muita opção. E aí essa aí tá aí a resposta para o sucesso, né? Obrigada, viu, Diego, por essas informações. E é isso, viu, Luciana? Quem quiser e tiver essa curiosidade de experimentar esses lanches, olha só, ainda dá tempo, vai até o dia 22 de junho. E se você ficou curioso para saber qual padaria está participando, então, do Festival do Sanducará, basta, então, entrar no G1. O G1 fez uma matéria completa para você, você vai conferir no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. É só ler esse QR Code que você vai ter acesso a essas padarias e procurar a opção que mais te agradou. Como o Diego falou, tem opções mais tradicionais, mas também tem aquelas mais curiosas, né? Volto com você, viu, Luciana? Obrigada, Yasmin. Agora pode ser pão de cará no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e até no jantar com tanta opção. Obrigada mais uma vez por todas as informações. Missão Internacional Porto e Mar, que é organizada pelo Grupo Tribuna, desembarcou em São Francisco, na Califórnia. Autoridades e empresários conheceram mais sobre o Porto de Oakland e visitaram a maior empresa de tecnologia de construção civil. O dia começou com um bate-papo com o gerente de marketing do Porto de Oakland. Raul Brown explicou um pouco sobre a administração portuária daqui e abriu espaço para empresas parceiras mostrarem os serviços que realizam ou os produtos que desenvolvem. Em comum, a preocupação com o meio ambiente. Chama a atenção a agenda da sustentabilidade, inclusive enxergando na sustentabilidade uma opção de negócio e até encontrando ali um diferencial em relação a portos que costumavam ter muitas cargas também, né? Essa lógica, né? Então você consegue fazer um ativo financeiro para olhar a sustentabilidade. Interessante, Seattle, Auckland, a mesma agenda, e em especial aqui em Auckland, essa pactuação de até 2030, zerar a emissão de carbono no porto. Para tornar isso possível, algumas iniciativas estão sendo implantadas. Esta empilhadeira e estes caminhões são elétricos e possuem uma área para serem recarregados. A energia para abastecê-los tem origem limpa. Outro ponto que chamou a atenção foi este posto de hidrogênio.
um investimento feito pelo Porto de Auckland e que gera receitas para o próprio porto. Este foi só mais um exemplo de modelo de gestão que empresários e autoridades conheceram mais de perto nesta quinta-feira. A preocupação que se tem aqui as autoridades portuárias em dialogar antes com os sindicatos para que quando tomem as decisões adequadas junto com os sindicatos. Eu acho que isso é interessantíssimo, coisa que dificilmente acontece no nosso país, né? Dificilmente acontece principalmente na nossa cidade de Santos. Então acho que esse conjunto de forças e esse diálogo é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do porto. A preocupação com a sustentabilidade tem mesmo se destacado. Alguns portos estão enxergando as práticas sustentáveis como um modelo de negócio, o que acaba atraindo clientes, melhorando a economia do local e ajudando o planeta. Por exemplo, os navios no nosso porto, todos eles ficam ligados. Isso incide em emissão de particulado e tudo mais. Aqui já é diferente. Os navios ficam desligados porque eles ficam plugados numa tomada, ou seja, a partir da energia elétrica, né? E essa energia, claro que é uma energia limpa. Algo que a gente também tem que pensar, porque isso impacta diretamente na qualidade de vida, na questão do meio ambiente, principalmente dos munícipes das nossas cidades. Essa movimentação excessiva de caminhões no entorno do porto polui bastante e óbvio que impacta na cidade. Ele tem que contribuir com isso para que a cidade tenha uma qualidade de vida melhor. A gente está tentando observar o quanto a gente pode também incrementar o apoio para a atividade retroportuária, né, nesse primeiro momento. É isso que a gente está tentando nesse encontro, porque o porto não vive só daquele parte do pier, ele precisa de apoio. Como tem pouco espaço no Porto de Santos, o entorno é fundamental para que ele possa crescer, para que ele possa respirar. Em 1993, esta área deixou de pertencer à Marinha Americana. A doação permitiu a expansão do porto. Um terminal portuário foi construído aqui. Além do terminal, essa área também conta com um parque público e tem ainda esta área aqui atrás, onde o material dragado acaba sendo colocado para ajudar, por exemplo, na reprodução das algas. A ideia é fazer com que este local tenha novamente um ambiente saudável para as espécies que vivem aqui, incluindo a humana. Um lugar assim também é um convite para moradores e turistas. E por falar em pessoas, a participação da sociedade na administração dos portos daqui está sendo um outro ponto de destaque para alguns políticos que fazem parte da comitiva. Preocupação que eles têm em envolver a comunidade com o porto, né? Com reuniões abertas à população, e você viu que eles trouxeram também representantes de várias empresas, então eles estão preocupados com as empresas, com as negociações, eles trazem a comunidade, eles trazem as empresas para esses negócios. Você vê aqui no Brasil, nós temos várias obras acontecendo, né? O porto crescendo cada vez mais, mas se a gente não conversar, se todos os entes não conversarem, de repente você tem obras boas que vão acontecer, mas que não conversa com as outras. Nos últimos anos, a missão internacional Porto e Mar, promovida pelo Grupo Tribuna, foca no desenvolvimento da tecnologia. Membros da comitiva tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a Autodesk, empresa de software de design. Basicamente, ela foi responsável por transformar várias indústrias. Por meio do computador, ela fornece ferramentas essenciais para arquitetos, engenheiros, designers e fabricantes de peças. O motivo? Aprimorar técnicas, cálculos, tudo para tornar o ambiente mais eficiente e preciso. O grupo teve a oportunidade de conhecer mais sobre os bastidores de alguns projetos importantíssimos. Um deles, o de recuperação da Catedral de Notre-Dame, na França, que ficou destruída por causa de um incêndio em 2019. É impressionante como a tecnologia ela se altera e ela se moderniza, né? Ou seja, é um caminho sem volta e um processo que enche os olhos da gente, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui de uma ferramenta que era específica para projetos de construção civil, muito para engenharia, virou um software de design, seja para motocicleta, seja para construção, inclusive um negócio fantástico, que a reconstrução da Catedral de Notre-Dame foi feita aqui. Eles simularam tudo daqui, fizeram no AutoCAD, impressão 3D, prepararam, mandaram para a França e foi reconstruído. Então, o que a gente precisa levar para casa de lição na bagagem é que a gente precisa investir em conhecimento e educação.
E mais um intervalo e a seguir tem Partiu Fim de Semana. O JT1 volta já. Esses seus abusos. Partiu o fim de semana, Ronaldo Vaio trazendo todas as dicas para o pessoal aproveitar com teatro, com música. Tem bastante opção, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde para você que está com a gente aqui em mais um Partiu Fim de Semana. E a nossa primeira dica dessa edição vem do teatro. É o espetáculo A Tropa, que traz ao palco do Teatro Municipal de Santos um monumento da dramaturgia nacional, o ator Otávio Augusto. Ele que está completando 80 anos de idade, 60 anos de carreira, e ele está... a gente tem esse espetáculo em 2 sessões, hoje e amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal de Santos, Luciana. E tem mais teatro para a gente? Agora a gente tem para as crianças, um espetáculo de teatro para as crianças, mas antes de eu falar qualquer coisa, eu vou tomar um ar aqui, eu vou respirar fundo, porque o espetáculo é nada mais nada menos do que o Casamento Caipira de Simão e Marieta pelo próprio Santo Antônio. Como grande esse nome? Bem grande, bem grande. Bem na tradição nordestina, né, dos nomes de cordel. Enfim, a gente já está vendo aí um trechinho do espetáculo. É teatro de bonecos, teatro mamulengo. E, Luciana, a palavra mamulengo, acredita-se que ela venha da expressão mão molenga, que é um requisito que a pessoa tem que ter ali para manusear os bonecos e contar melhor a sua história. Espetáculo em cartaz no Sesc Santos, no domingo, às 5h30 da tarde. Falando em Sesc, tem Circuito de Arte? Isso, Circuito Sesc de Artes volta aqui para a nossa região, agora em Cubatão, no domingo, na Praça Independência, das 3 às 7 da noite. A gente está vendo aí já o espetáculo que eu quis destacar para vocês, que é o espetáculo Libra, da dupla circense Viento Circo. Mas lembrando que o Circuito Sesc, ele tem várias atividades, espetáculos, oficinas para a família inteira, para todos os públicos, e agora chega na Baixada Santista mais uma vez, só que em Cubatão, Praça Independência, domingo, das 3 da tarde às 7 da noite, Luciano. E nosso Sempre Partiu tem dica de cinema. Sempre temos cinema. E no Partiu, você já sabe, cinema é com a Bárbara Farias trazendo as novidades. Você, Bárbara? Olá, boa tarde. Definitivamente o crime não compensa e o plano pode dar muito errado. Bill Skarsgård toma o carro errado e vira uma presa fácil em Confinado, um thriller de suspense de gato e rato. Baseado em uma história real, o filme acompanha Ed, personagem de Bill Skarsgård. Ele tenta a armadilha do dono, interpretado por Anthony Hopkins. A direção é de David Yarovesky. Excêntrico, engraçado e muito louco. Assim é o filme O Esquema Fenício, dirigido por Wes Anderson, o mesmo diretor de O Grande Hotel Budapeste. Na trama, um dos homens mais ricos da Europa, Benício Del Toro, faz de tudo para proteger sua empreitada comercial mais mirabolante. Juliette Binoche é a estrela do drama francês Entre Dois Mundos, de Manuel Carrère. Na pele da renomada escritora francesa Marianne Winkler, Juliette Binoche decide investigar as condições da classe trabalhadora no norte da França e para isso arruma emprego como faxineira em uma balsa. O mundo perdeu o fotógrafo Sebastião Salgado. Através do seu olhar e de sua técnica única em preto e branco, a gente viu muita dor e miséria, mas também beleza em cada rosto de cada povo. Ele nos mostrou o quanto ainda temos que crescer num mundo tão diverso. E o recorte desse legado pode ser visto no documentário O Sal da Terra, indicado ao Oscar. Sob a direção de Juliano Salgado e Wim Wenders, o documentário mostra a vida e as expedições do fotojornalista Sebastião Salgado por meio de depoimentos e algumas de suas fotos mais famosas e emblemáticas. O filme está disponível no Globoplay. Eu faço uma análise completa sobre O Sal da Terra na edição de domingo de A Tribuna. Um ótimo fim de semana para você e até sexta-feira que vem. Tchau! A Bárbara sempre trazendo muitas dicas para os nossos telespectadores. Agora vamos falar de música. Tem samba. Tem samba a rodo aqui no Partiu Fim de Semana hoje. E a gente começa a nossa dica musical com o samba, justamente. O show do Chocolate. Cantor, compositor,
percussionista, baterista, em cartaz no SESI de Santos, hoje às 8 da noite. Chocolate canta Partido Alto. Vamos curtir um pouquinho. Pescado na lagoa, vem. Olha o peixe, olha o peixe. Minha gente vem comprar. Olha o peixe. Chocolate que, como músico percussionista, ele já tocou com Bete Carvalho, com Jamelão. É um paulistano da gema, caído no samba, no Brasil inteiro, inclusive. Um grande nome respeitado do samba. Vai se apresentar no SESI de Santos hoje às 8 da noite, Luciana. E choro de bolso? Chorinho. Chorinho, que é outro dos ritmos tradicionais, dos gêneros tradicionais do Brasil. O duo Choro de Bolso, do meu amigo Marcos Canduta e da Débora Gozoli, se apresenta amanhã na Concha Acústica às 6 horas da tarde. Vamos curtir um pouquinho. Canduta que me deu aula de violão, Luciana. Não deu muito certo, mas enfim, estamos aqui. Aliás, eu sempre falo isso, né? Sempre que tem choro de bolso, eu falo que o Canduta me deu aula de violão, um grande amigo até hoje. E vamos agora seguir na toada do samba, porque também tem Fernando Negrão. Fernando Negrão, show hoje à noite. Eu vou poupar minha voz aqui um pouquinho, vou deixar o Fernando falar tudo pra você, onde vai ser e como vai ser. Fernando. Chegou sexta-feira e hoje todos os caminhos nos levam ao Santos Futebol Clube. É o Samba no Santos hoje. Comigo, Fernando Negrão e banda, a partir das 20 horas, Salão de Mármore do Santos Futebol Clube, Grupo Samba 013 e Mulheres Não Pagam até 22 horas. É hoje. Tá esperando o quê? Quer curtir um lugar legal, seguro, samba de qualidade? Estou te esperando no Santos hoje. Vem pra Vila Belmiro. Valeu! Fernando Negrão, sempre animado. Sempre animado, com seu samba já bem tradicional, todo mundo já conhece, já agrada ao público aqui da nossa região, né, Luciana? Agora a gente segue numa sequência de outras atrações musicais também para o final de semana, né? E outros ritmos também. O primeiro deles é o Aidan, que traz o seu Rhythm and Blues com o show Azul ao Teatro Rosinha Mastrangelo, amanhã às 8 da noite. Vamos curtir um pouquinho. Chegar no meu ouvido pede, não para não, não para não, deixa no corpo inteiro e arranha. O Aidan, músico da Baixada Santista, com seu trabalho próprio, já aí nas redes sociais. Agora apresentando no Rosinha Mastrangelo, amanhã às 8 da noite, show gratuito, viu? Seguindo, agora a gente vai lá para o Sesc de Registro, Luciana. Amanhã às 7 tem um espetáculo muito legal. É a orquestra Fumbilaio Afrobeat, que se apresenta no Sesc de Registro. Vamos conferir que vale bem a pena. São 12 músicos, essa orquestra é composta. Amanhã às 7 horas da noite. E de um extremo ao outro, a gente sai de Registro e vai lá para Bertioga, onde está acontecendo o 10º Festival da Mata Atlântica, neste final de semana. Eu vou destacar 2 shows que vão acontecer por lá. Um deles é hoje, Peixe Elétrico, às 8 da noite, e amanhã também às 8 da noite, Cataia. São 2 grandes shows de forró. Vamos conferir um pouquinho dessa banda bem legal. Mas se só lá porta bandeira, coco, baião, ciranda, feira, pode chegar pra dançar. Se tem batuque, cordel, shot, lá no terreiro tem santo forte, tem cultura do sul ao norte, pode chegar. O Festival da Mata Atlântica está acontecendo ali, ao lado do Forte São João, no centro de Bertioga, numa tenda montada especialmente para o evento. Durante o final de semana, de hoje até domingo, não tem só música, tem várias atividades, palestras, enfim, para as crianças também. Mas a gente não consegue colocar tudo, é muita coisa. A gente destaca aquilo que a gente acha que pode ser mais agradável para mais gente. Entrando no site da Prefeitura tem mais informações, Exatamente. As pessoas também podem encontrar outras opções, né? Com certeza, e sempre. tem um showzão. É um showzaço, a gente continua em Bertioga. Continuamos em Bertioga musical nesse final de semana. Ninguém mais, ninguém menos do que a Luciana Mello se apresenta na Riviera de São Lourenço. Ela que é filha de Jair Rodrigues. Vamos conferir um pouquinho da Luciana, né? A xará aqui da nossa Luciana Moledas, a Luciana Mello, cantora. Vamos lá, vamos curtir um pouquinho. Um clássico na voz da Luciana. Os seus absurdos, você vai embora.
O Brasil conheceu essa música primeiro na voz de Alcione, mas já foi muito gravada, regravada, a própria Luciana trazendo a versão dela aí. E o show vai ser na Avenida da Orla, número 559, módulo 11, na Riviera de São Lourenço, amanhã às 7 da noite. Vamos conferir mais um pouquinho da Luciana? Mais um pouquinho. Então vamos lá. Eu sei que tenho mil razões até para deixar de te amar. Clima bom para ir pro final de semana, né, gente? E com essa dica, Luciana, a gente encerra aqui o nosso Partiu Fim de Semana dessa sexta-feira. A gente espera que você tenha aproveitado as nossas dicas e curta bastante o seu final de semana. Ela cantou ali, você vai embora, mas a gente também tá indo certeza. embora do JT1, não é mesmo, lá. Ronaldo? A gente vai ficando por aqui, mas não se esquece que depois de Garota do Momento tem o JT2 e a Melissa Paiva hoje chega mais cedo, por volta das 15 para as 7 da noite. Mas vem aí o Tribuna Esporte com Val Tomazini, não é mesmo, Ronaldo? Isso aí, gente. Aproveita o seu final de semana. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Partiu! Partiu. Tchau, tchau.